Salve, salve, tribuneiros e tribuneiras de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos aos estúdios do TribunaCast, Campos do Jordão, a cidade mais alta do Brasil, a cidade mais bela deste país, que recebe aí anualmente milhões de pessoas, de visitantes aí conhecendo a Montanha Magnífica e também conhecendo aí toda a região aqui da Serra da Mantiqueira. Estamos chegando, enfim, ao terceira temporada do Tribuna Cast, né? Com o nosso último programa do ano. Na verdade, né, foram 3 anos aí de muita perseverança, de muita resiliência aí, a equipe toda imbuída para que pudesse trazer aí programas sensacionais para vocês, e o resultado disso é o que nós estamos vendo aí nas nossas estatísticas, números impressionantes, uma audiência muito legal, a participação de todos vocês aí que nos acompanham nesses 3 anos de TribunaCast, que nos mandam recadinhos, que falam mal da gente, que reclama, né? E a gente adora receber essas críticas aí, porque a gente não fica parado, sentado, esperando as coisas acontecerem, a gente vai lá e tenta melhorar sempre para você, audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos ouve pelo Spotify, né? Sempre um prazer imenso estarmos aqui com você mais uma vez. Entrem lá nas plataformas digitais, TribunaCast, Oficial, YouTube, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Vamos seguir aí para a 4ª temporada, né, do TribunaCast, com muitas atrações. Lembrando a você que nós teremos aí, vou fazer um spoiler agora. Teremos um mágico. Ele diz ele que vai fazer mágicas para o ano novo, né? Para o começo, né, de um novo ciclo, de uma nova etapa, e eu acho que vai ser bem bacana. Também teremos aqui escolas de samba, que vão estar aqui vindo de São Paulo aí, já que nós estaremos aí logo mais chegando aí no carnaval, né? O ano que vem tem carnaval, viu? Dizem que o país começa só depois do carnaval. Na verdade, a gente começa bem antes. Dando continuidade à série que nós estamos fazendo aí, como vocês aí que nos acompanham sempre, né, podem perceber, nós tivemos aqui uma psicóloga, professora de psicologia da Unital, da Univap, a professora Débora. Nós tivemos aqui o pastor da Metodista, o Paulo. É isso aí, Cata Preta, o Paulo, né? Paulo Garcia. Paulo Garcia, né? Nós tivemos também um astrólogo, né? O Ray Ferreira, que veio aqui falar um pouquinho de signos, né, para você aí. A gente está tentando apelar para tudo, para que 2026 seja um ano espetacular para você que sempre nos acompanham. E hoje, para finalizar, hoje na verdade é uma data muito importante, porque é quando nós fazemos aniversário, quando o TribunaCast completa aí os seus 3 anos de existência. Mandar um abraço todo especial para o Daniel Zuckerman, né? O Daniel Zuckerman do Pânico da Jovem Pan, que foi ele o nosso padrinho, é o nosso padrinho aqui, ele que apostou, né, em todo esse projeto. A gente não sabia nada e a gente ainda não sabe absolutamente nada, mas ele veio aqui, deu altos toques para a gente, posicionamento, e entende muito. A galera do Pânico entende muito, né, de câmeras, de posicionamento, de como a gente podia estar abordando, né, os nossos convidados, né, essas pautas que a gente elabora, esses estudos que são feitos antes. Então, o Zuckerman, o meu forte abraço, minha gratidão, né, por ter acreditado no nosso trabalho, né, que está sobrevivendo. E eu tenho certeza aí que a gente vai, estar voando sempre, com muita humildade e com muito agradecimento a todos que apostam na gente aqui, que são as nossas principais estrelas, os nossos convidados, ok? Vamos então agora finalizar esse ano do TribunaCast, né? E nada melhor do que nós termos aí convidado e trazermos a Sibila, né? A Sibila Moser. Vou tentar ver. Ela é uma psicanalista
E nós estamos precisando muito disso, né, nos dias atuais. Eu sempre brinco aqui que a equipe sempre precisa, viu, Sibila? Sempre antes e o depois, viu? De algumas orientações, né? Algumas dicas aí para a gente sempre estar com a saúde mental em dia, ainda mais num período em que fecham-se ciclos, né? E temos aí uma virada de chavinha e começamos literalmente algo novo, que é o ano novo. Tudo bem, Sibila? Tudo ótimo. Quero agradecer de novo aqui, segunda Opa, vez. segunda vez aí. E nesse momento do ano, que é o último programa do ano, Pois é. e onde eu também completo um ano de Campos do Jordão. Olha que bacana, que legal, é É, mesmo? eu também passei por uma virada de chave, né? Ah, Que é o que a gente vai falar aqui um pouco. sim, Então, eu acho que a minha experiência pessoal de ter mudado para cá, além, lógico, da teoria toda, né, que a gente estuda em psicanálise, acho que a gente pode conversar bastante sobre que legal. mudanças. Eu lembro quando você me falou que você veio de. Você e o maridão. Como é que tá o maridão? Tá Manda, bem, pô, tá feliz também na cidade. A esse gente adora Rafael é Campos, né? sensacional. Você que está precisando aí abrir, eu vou fazer aqui um merchan aqui da Caixa. Se precisar abrir uma continha, conversar com o gerente lá, vai lá e procura o Rafael. Vai lá, o Rafael está à disposição. Que bacana, vocês estão gostando de Campos do Jordão, né? É uma cidade maravilhosa, né? Tem as suas disparidades, como todas as outras, né? Mas isso está fazendo bem para você? Nossa, tá fazendo muito bem. A cidade é acolhedora, é uma cidade linda, tem qualidade de vida, é onde a gente sente que pode desacelerar, né? Eu acho que todo mundo que vem para cá de cidades grandes, que vem de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, outros grandes centros, sente isso, né? Foi o que fez a gente vir para cá, foi o que conquistou a gente. E a mudança não foi fácil, né? Porque muitos percalços antes da gente conseguir essa mudança. E quando a gente conseguiu também, não é porque a gente tem um sonho, que quando a gente alcança esse sonho, que ele vai ser fácil. Alcançar o sonho, na verdade, é uma coisa muito difícil. E na psicanálise a gente sempre percebe isso. A pessoa, quando está a um passo da felicidade, ela recua. Por quê? Medo. Se eu for feliz, será que não vai ser o fim de tudo? É um mecanismo Tem esse psíquico. pensamento mesmo, assim, de, Tem, de tem. atingir o ápice, né, dos desejos e tudo mais, e de repente tem essa tensão, esse temor de. Esse é um pânico mesmo, né? Quando você está prestes a conseguir aquilo que você queria, alguma coisa no seu cérebro, na sua mente, ou na sua psique, ou nos três campos, se você quiser, te coloca uma barreira. E aí você fala: vou ou não vou? Acho que não vou. Acho que não quero. Acho que não vai dar. Acho que não dou conta. E quando a gente tem a coragem de avançar, é mágico, mas é aterrorizante. Dá aquele friozinho na barriga, Porque o que a gente no deixa para estômago. trás é muita coisa. É muita coisa. É histórias construídas, ideias concebidas. E quando aquilo está na sua frente, você fala, eu vou. Você tem que abandonar alguma coisa. Não chega nada novo na sua vida se você não abandonar coisas antigas. Você tem que desprender de Tem que muitas desprender. coisas. Tem que desprender. E não é fácil, porque é passo a passo. Você vai, né? Não pode fazer igual um band-aid que você arranca de uma vez. Você tem que ir devagarzinho, entendendo. Olha, isso aqui está saindo, mas essa outra coisa agora está chegando. Como é que eu lido com essa transição? É o tal do entre. O entre é uma coisa que você não consegue tocar. No entre das coisas, você sofre. Você sofre como se fosse assim um luto, né? Isso eu não tenho mais e essa outra coisa nova agora eu vou começar a ter. Não conheço, não sei lidar, preciso me adaptar a esse novo. Puxa, mas parecia que era tão confortável ali atrás, hoje eu já conhecia tudo, já conhecia como funcionava, já conhecia os defeitos daquilo que eu vivia. E nesse novo eu não sei onde que é o defeito, se esse defeito ou esse problema quando aparecer, será que ele vai ser muito grande? Será que eu não vou querer fugir, né, para baixo da asa da minha mãe? Então, esse entre é um processo transicional. Nesse entre não tem nem lá e nem cá. Por isso que ele é tão doloroso. Por isso que as viradas de chave, primeiro elas são perdas. Primeiro a gente precisa enfrentar que vamos atravessar perdas para depois então chegar
O novo, onde a gente realmente não só vira a chave, como a gente abre a porta e entra. E como você conseguir fechar o ciclo? Vamos lá, vamos por Porque você tem partes. que, né? Porque a gente sempre costuma aqui dizer, né? Enfim, nós estamos aí fechando um ciclo do ano, né? E aí quando de repente do dia 31 para o dia do 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, novo ciclo, né? Nós teremos. Como é que é isso? Então, isso não existe, né? Isso não existe, não é de um dia para o outro. Não tem como ser de um dia. A nossa esperança, sim, ela vem de um dia para o outro, né? A gente imagina, amanhã será melhor, o ano que vem será melhor, hoje é o último ano, eu vou pular 7 ondas, eu vou guardar sementes e, nossa, 1º de janeiro, primeira chuva do ano, eu vou tomar, serei abençoado, né? Tudo isso. Mas esse processo, ele tende a se desfazer quando você não tem planejamento. Quando você não olha para aquilo que você realmente quer deixar para trás, não planeja aquilo que você quer construir no futuro. Então, não existe hoje e amanhã será diferente. Existe agora estou percebendo que o ciclo está se fechando. Tudo bem. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma análise desde o início do último ciclo, todo o percorrer dele, o que foi bom, o que não foi, o que eu consegui conquistar, onde que eu errei, onde que eu tropecei, para poder, então, olhar para frente e falar, bom, agora vai ser diferente, mas diferente no como? No quê? E para isso, a gente precisa ter uma boa dose de autoconhecimento. A gente precisa criar uma boa relação com a gente mesmo, que é aquilo que eu chamo do autorrelacionamento, onde a gente vai poder fazer essa autoanálise. Né? Não é o outro que vai me dizer onde que eu errei. Né? Eu que vou olhar se foi com a família, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz, se foi no trabalho, o que eu conquistei, o que eu perdi. Será que eu, né, vivi uma situação de estresse muito grande? Isso, de repente, foi bom para os negócios, mas não foi bom para a minha saúde. É um balanço geral que a gente vai fazendo assim, ó. Ah, deu ali agora, né, assim, dezembro. Última quinzena de dezembro. Vamos começar a fazer uma análise? Vamos começar a escrever? Escrever, ótimo. Porque escrever trabalha o cognitivo de uma forma muito construtiva. Escrever o que eu não quero mais, o que não foi bom, isso que eu não quero repetir o ano que vem. Essa pessoa que eu fui esse ano, puxa, não foi legal, eu preciso mudar isso. E escrever numa outra página o que eu quero, o que eu quero construir, como que eu vou fazer diferente. E nesses dias todos, 5 minutos de pausa para fazer essa reflexão por escrito. Para quê? Para que quando chegar janeiro ou fevereiro, né, de repente é depois do carnaval que as coisas começam a acontecer, março, eu já tenho planejado na minha mente, configurado mesmo, no meu mapa mental, dos meus objetivos, que eu fiz um planejamento prévio no fim do ano anterior, como que eu vou executar tudo isso na minha vida. Então, não é deixa a vida me levar. É o que a maioria faz, né? É um planejamento. Senão a gente repete ciclos e depois fica chorando e lamentando aquilo que não aconteceu. E aí você cria milhares de metas pro ano seguinte, acaba não cumprindo, bom, enfim, quase nenhuma delas, e você para no meio do caminho, né? Se você não tem, então, esse planejamento. É um planejamento com autoanálise, né? Não é só planejar. Porque o planejar, às vezes, pode ser confundido com o plano do sonhar. Ah, eu quero que isso aconteça, mas como? Como que você vai fazer para isso acontecer? Então, precisa ter um pouco de sonho e um pouco de pé no chão. Lógico, tem coisas que não estão ao nosso alcance, depende de outras pessoas, depende, sei lá, depende do mercado, depende de outras situações. Mas aquilo que cabe a nós, esse trabalho, porque é um trabalho, um exercício, e as pessoas às vezes não querem fazer. Esse trabalho de olhar para si e falar, olha, essa aqui é minha culpa, isso aqui fui eu que errei, fui eu que não devia ter feito assim. É muito mais fácil a gente encontrar as pessoas dizendo, ah, mas foi por causa do fulano, ah, mas foi a situação. Terceirizar o problema. Terceirizar, porque esse é o processo de negação, e negação é a primeira fase do luto. Quando a gente sai da primeira fase do luto, a gente vai para a barganha. Ah, mas e se eu tivesse feito assim, talvez fosse diferente? E a gente caminhando pelas fases, que também depois tem um momento depressivo,
que é aquele sentimento de perda. Puxa, não consegui mesmo, não deu certo mesmo, eu sou um fracasso. Aí depois vem a aceitação. Não, as coisas são como são e agora eu posso ir para o novo. Por isso que eu falo que é uma transição, por isso que eu falo que é um entre, por isso que eu sugiro. Última quinzena de dezembro já começa a fazer o seu processo de luto do ano. Para você não entrar em janeiro eufórico, com as festas de fim de ano. Cheio de expectativas. Cheio de expectativas que não vai durar 2, 3 dias. A dieta que eu vou começar na segunda-feira. Não funciona dessa forma. Não tem como. Porque geralmente, você tem razão, porque geralmente é assim mesmo, né? Você tem toda uma, sabe, uma euforia, né? Puxa, tá chegando, tem pessoas que torcem, né, para que chegue logo o final do ano. Por quê? Justamente porque as metas que foram feitas lá atrás não foram cumpridas. Então, parece como uma mágica, né? Uhum. Você está no ano seguinte, não, agora tudo vai mudar, agora tudo vai acontecer. Eu vou conseguir realizar os meus desejos, etc. e tal. Não é mágica, né, Sibila? Não, não é mágica. Mas, assim, a gente entende que alguns processos são mais difíceis para algumas pessoas, né? 2020 que foi um ano difícil, depois 2021 ainda continuou sendo um ano difícil. 2022, algumas pessoas já começaram o ano desse jeito que você falou. Janeiro, eu quero que já chegue dezembro. Por quê? Porque quando o sofrimento que uma pessoa atravessa é muito intenso, ela não quer mais viver nada, né? Ela só quer que acabe. E esse querer que acabe é uma desistência da vida. Quando você quer que acabe, você está cansado, você está exausto, você já não tem mais força, não tem de onde tirar aquele ânimo. Mas também não tem garantia que no próximo ano ela vai estar mais tranquila a vida. Não tem, por quê? Porque ela só quer que acabe. Né? E a gente poderia, ao contrário, dizer, puxa, eu quero que comece logo, né? Alguma coisa diferente nessa história. E muitas vezes, durante a semana de trabalho, a gente fala, nossa, eu quero que a semana acabe, eu só quero que a sexta chegue. A gente está muito falando de fim e a gente esquece de falar de começos. A gente não fala assim, puxa, na segunda-feira vai ter um negócio novo, eu vou fazer diferente. A gente não fala isso. A gente fala, só quero a sexta-feira. E não precisa necessariamente terminar o ano, né? Não precisa. Claro que não precisa. Porque qual o significado dessa questão? Porque chega do 31, o reloginho vai pro tic-tac, tic-tac, tic. Aí, de repente, dá 1 minuto do dia 1º de janeiro. Mas qual o significado realmente disso? É particular, né? É muito particular o significado. Tem gente que não se importa com a virada do ano. Tem gente que fala assim, é só mais um dia. Olha o pessimismo vindo aí, é só mais um dia. Não significa nada, porque amanhã é tudo igual e eu tenho os mesmos problemas. É um simbolismo? É um simbolismo, mas todo símbolo tem o seu porquê, né? Então, quando a gente fala de Natal, por exemplo, a gente está falando de uma data, né, que aqui no nosso conceito ocidental cristão, nascimento de Jesus, certo? Mas essa data, ela provém aí de uma outra situação, que é lá o solstício de inverno, né, do hemisfério norte, que para Jung, por exemplo, isso significaria um arquétipo de inverno, de escuridão, de inconsciente, que está ali guardado numa condição obscura de fim, mas também esperando o renascimento, esperando a vinda desse sol intenso que vem justamente nesse período, né? Do solstício mesmo, aquela noite longa e de repente aquele sol. Então tem um significado de um final e um recomeço. O Natal tem esse significado e a virada de ano também tem. Então pode perceber, são duas festas de fim de ano um pouco diferentes ali. Uma remete muito mais ao retorno à infância, aquele lugar de proteção, que eu vou ganhar presentes, tudo aquilo que foi colocado na nossa cabeça, reunião de família, né? Aquela mesa posta bonita, que geralmente é a pessoa mais velha da casa, que cozinhou aquilo, e tem toda aquela situação acolhedora, que a gente se sente criança de novo, mas a gente lembra, eu ganhei aquele presente naquele ano, foi tão legal. É um retorno a essa infância, e o Freud explica por quê. O retorno à infância é um retorno a um campo de segurança. Muitas vezes também pode não ser, mas simbolicamente nesse momento é. Onde a gente precisa resgatar essa segurança que a gente tinha quando era criança.
O Winnicott também trata muito essa questão do lugar de segurança, do lugar de acolhimento da infância, onde ela podia ser criativa, onde ela podia ser ela mesma, e que o mundo não tinha achacado, né, com todas as regras sociais E ainda. não teria tantos problemas para resolver. Exatamente. Então, como a gente volta nessa situação mais infantilizada, a gente começa a ter esperança. Né? A gente começa a reviver dentro da gente os bons momentos que a gente viveu na infância. E isso ajuda também, nessa passagem de ano, a gente criar o que eu vou fazer o ano que vem? Como vai ser para mim o ano que vem? Porque a gente conseguiu resgatar esse momento da nossa infância. O Natal como conceito afetivo. Como conceito afetivo. Porque, assim, tudo bem, hoje as famílias são menores, a gente se encontra menos com as famílias. Geralmente passa-se Natal, às vezes, num restaurante até, que as pessoas se organizam, né? E é bonito e tudo mais. Mas mesmo que não seja com a família, ainda assim tem o simbólico que foi vivido na infância. Por que muitas pessoas, assim, vai se aproximando ao Natal, cria-se também uma certa melancolia. Eu, particularmente, eu tenho um pouco dessa visão, e tá tudo bem também, de um quê de melancolia. Sabe, ao invés das pessoas estarem felizes, renascimento de Cristo, né? Aliás, o nascimento de Cristo. Por que muitas pessoas ficam tristes? Aí a gente vai falar um pouquinho, acho que da questão do luto, né? A tristeza, a melancolia, elas vêm quando a gente sente que algo não está mais lá, né? Algo se perdeu. A melancolia não traz uma sensação de vazio junto? Né? De onde vem esse vazio? Se a gente parar para observar, cada caso de cada pessoa que fala, estou me sentindo melancólico essa semana, tô triste, é fim de ano, eu não gosto, é Natal, chato para mim, eu não tenho mais a minha avó. Eu ia te falar isso, são perdas, né? São perdas, são perdas. E às vezes não é só de pessoas, da família. São amigos, são empregos, são condições de vida, né? Ou pode ser também um animalzinho de estimação que tinha. São situações, porque assim, o Natal é uma repetição, né? Todo ano tem. Então, se naquele momento você está ficando melancólico, né? O que será que nesse está faltando que nos outros não faltava? Ou naquele ano, que situações você atravessou que foi te deixando assim tão carregado, tão pesado, para chegar no dia do Natal e se sentir assim, parece que está faltando alguma coisa. Parece que eu não tenho mais aquilo, que eu não sei bem o que é. E como reverter isso? Autoconhecimento. Autoconhecimento, que de novo vou falar aqui. Autorrelacionamento. Quando a gente vai atravessando a vida e vão acontecendo coisas negativas, a gente não para muito para pensar naquilo. A gente vai tocando, né? Vamos trabalhar, que isso aí vai ficar para trás. Não vou pensar nisso não resolve. Só que isso vai ficando. São cicatrizes, são marcas afetivas, emocionais. E nesse momento em que, vamos dizer assim, meio que tudo para, né? Tudo para. As lojas fecham, tudo fecha. Então você fala assim, eita, agora não tem para onde eu fugir. Então o seu inconsciente ele vai te cobrar. Vai ter o retorno do recalcado. O que é isso? Aquilo que você poderia ter vivenciado com toda a sua força, com toda a sua presença, você recalca, você joga para algum lugar que você não quer. Se desperdiça o tempo. E aí, quando você está nesse ócio, vamos chamar assim, ele volta. E ele volta por quê? Porque você tem que resolver. Você tem que tratar aquela ferida. O corpo tem um mecanismo que se chama homeostase, que significa buscar o equilíbrio, certo? O nosso psicológico também tem. Então, tudo isso retorna para que a gente cuide disso, para que a gente cure isso. Então, a melancolia um dos caminhos possíveis no Natal, pode ser resultado disso. Você falou de família, as famílias estão cada vez mais, assim, estão se dispersando, né? Antes tinha eu me lembro, em outras fases tribuneiras, assim, que todos, assim, a família inteira se reunia numa casa e aproveitava aquela ceia. Aliás, é maravilhoso, eu adoro essa parte, né? E parece que as coisas estão ficando diferentes, né? De uns tempos para cá.
As famílias estão menores mesmo, né? As pessoas já não acreditam muito no mundo mais, né? Para colocar filhos no mundo, para colocar eles para ver violência, sofrimento, né? As famílias estão menores, mas a gente também desaprendeu a fazer amigos, né? Esse é um ponto muito importante. Acho que o aumento da coisa toda pela rede social, né? As conversas muito virtuais, distanciou a gente das pessoas. Estamos mais solitários? Estamos mais solitários. E talvez por isso mais melancólicos no Natal, por que não? Sim, muito mais solitários. A gente não tem mais aquela energia para lidar com a diferença do outro, né? Ou se reúne em um grupo ali de pessoas que estão começando a se conhecer. Um fala de uma questão política, por exemplo, e o outro não gosta. Ou um tem uma opinião sobre uma música, um tipo de música, e o outro, né, é avesso àquilo. Então, a gente está individualizado de uma forma encapsulada. A gente não permite o toque do outro. O toque do outro na nossa construção. A gente já está pronto, a gente já está feito. E nada pode mexer naquilo que a gente E construiu. estamos acreditando na nossa verdade, né? Porque cada um tem uma Isso é verdade. verdade. Na nossa redoma, que o outro está errado e eu estou certo. Eu estou defendendo a minha verdade. E eu não vou pagar o preço para poder ter amigos de novo. Eu vou ficar aqui quieto na minha. E a gente não está enxergando que agora, né, o Brasil está vivendo um momento especial em questão à longevidade, que a gente vai ir para 90, 100, mais de 100 anos e sendo amigo de quem? Né? Cadê o capital social? A gente não tem mais esses amigos. E aí a qualidade de vida decai. Então, a gente vai ter essa possibilidade de viver mais, porém, se a gente não cuidar do ambiente, saúde, amigos e todas essas condições para que tenha uma vida social plena, se a gente não cuidar disso, a gente vai morrer antes, sendo que a gente pode viver mais, aproveitar mais. E ser mais feliz, né? Ser mais feliz. É. Se hoje, de repente, né, a pessoa tem uma profissão, daqui a pouco ela aposentou, mas ela vai fazer outra coisa, que era o sonho da infância. Né? Cuidar desse agora para poder ter o amanhã. Tem um dado interessante que eu estava pesquisando agora na pós que eu acabei de entrar de neurociência. Estava falando sobre esse tema, longevidade, né? Que a França demorou mais de 140 anos para perceber a sua população com essa condição de longevidade, de 90, 100 anos. 140 anos para alcançar, para mudar de 10% a 20%. População idosa. O Brasil demorou 18 anos. 18. Porém, a gente é um país em desenvolvimento e eles já são desenvolvidos. Já bateram no teto. Então, eles já enriqueceram para poder envelhecer. A gente já está envelhecendo antes de ter enriquecido. Então, a gente vai daqui para frente, né? Você, vivenciar alguma coisa que outras gerações não viveram. E como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente vai construir esse novo? Né? Tem que ter muita resiliência, tem que ter muita esperança, tem que ter muito autocuidado, né? Tem que ter muita troca. Né? E a gente está se fechando. Então, a gente tem que reaprender a coletivizar as emoções, os eventos da nossa vida. E para isso, autoconhecimento. Autoconhecimento e mais importante, porque a gente sempre fala de autoconhecimento. E na psicanálise até a gente contraria um pouco esse ponto. Porque saber exatamente quem a gente é nos fecha também. Ah, eu gosto disso e acabou. Já sei quem eu sou. Não, não é assim. Autoconhecimento é muito mais profundo do que isso. É você reconhecer o porquê, por exemplo, que você está melancólico. Por que, por exemplo, que você se sente fracassado, se sente mais entristecido? Por que você não consegue quebrar a barreira do relacionamento que você tem com aquela pessoa que é importante na sua vida? Ah, peraí, mas a culpa é do outro. Será que a culpa é do outro? Não, vamos olhar para a gente? Então, se eu conseguir olhar para mim e entender quando é que eu tenho raiva e por quê? Quando é que eu estou ansioso e por quê? Quando que eu estou triste? Por quê? Se eu fizer esse trabalho arqueológico comigo, aí sim eu vou ter um autoconhecimento. Aí sim eu vou estar pronto para lidar com o outro. Então, primeiro aprender a se auto-relacionar. Ah, eu fiquei bravo e pronto. É só isso? Você ficou nervoso, gritou com alguém? É só isso? Fechou por aí? Mas o outro não gostou. O outro também não, o outro também não. Peraí, então você se isolou. E nessa raiva, você tá certo? Tá te fazendo bem ficar com essa raiva? Raiva é bom. Tá? A gente tem que sentir raiva. Faz parte, é um dos sentimentos humanos primordiais. E ele promove outros sentimentos. Por quê?
Raiva, ódio, é fundamental sentir é? raiva e ódio para poder sentir amor. Se você ama uma pessoa sem primeiro sentir ódio, você é submisso, você não tem amor. Você primeiro precisa se permitir o sentimento negativo para entender que aquela pessoa é importante para você. E aí você consegue, então, amá-la da forma correta, que é a forma do ceder, do ajudar, do cuidar, do proteger. Agora, o outro amor é um amor submisso. Esse é fake, vamos falar assim. Então, é importante a gente sentir essas emoções, sim. Agora, para sentir raiva sempre, toda vez, em todas as ocasiões? Não, peraí, por que eu estou sentindo raiva? Mas às vezes não é bom assim, você ficar um pouquinho mais contido e tal. Realmente, eu brinquei aqui. Brinquei não, eu não brinquei nada não, eu falo sério. É que eu ando assim, muito. E, obviamente, não estou transferindo esse problema, né? Ou o que eu penso para terceiros. Mas eu fico um pouco desacreditado no ser humano. Estou um pouco desacreditado. Eu não sei porque, eu ainda preciso saber por quê, mas eu ando assim desacreditado, um pouco assim, né, em atitudes, nas pessoas, né? Eu não sei se essas questões aí de polarização total, ou de cada um querer sempre defender o teu lado, a tua verdade e não, sabe, não respeitar o contraditório. Eu não sei, não sou santo não, Sibila, mas realmente eu tô assim, pouco, eu acho que as pessoas também não devem estar acreditando muito em mim. Mas eu ando um pouco. Será que essa não é nem uma questão de isolamento, tá? Mas se a pessoa ficar um pouco, vou tentar usar alguns termos, retraída, um pouquinho mais assim na defensiva, né? Porque eu cheguei a um período, e aí é legal, tribuneiros, porque sempre quando eu trago a Sibila aqui, eu faço uma consulta, né? Eu sempre falo que é para os outros, é para o vizinho, é para o amigo, então não é. Então eu sempre faço aqui uma consulta. Mas assim, quando você fica mais assim, digamos, na defensiva um pouco, né? Mais na sua, você também não está te permitindo a esse, de novo, conhecimento, você não está conseguindo. Isso não te dá mais espaço quando você está, você e Deus. Você olhar um pouquinho mais para si, ver os erros, né? Os defeitos, o que você fez, o que você deixou de fazer. Também não é bom. Então, agora eu vou na palavra. Você falou assim, retraimento e defensiva. Retraimento fala de algo que deixa de crescer e ainda encolhe. Quando você fala na defensiva, significa que você está se sentindo ameaçado. Então, entendi. Então, nessas duas condições, você não está, você com Deus ou com você mesmo, refletindo as suas questões. Você está num movimento de fuga. Não quero enfrentar isso, então vou ficar aqui retraído. Não, se eu falar alguma coisa, aquela pessoa vai reagir mal. Melhor eu ficar aqui na defensiva. Então, já são movimentos internos de vou ficar em alerta. Não tem como ficar relaxado e reflexivo estando em alerta. E também é ruim sempre você ficar perfilando as pessoas, né? Parece que todos têm. A pessoa tem problema e você não tem, né? Tem muito isso também, né? De apontar o dedo, como a gente fala, né? Aqueles pré-julgamentos, aquela coisa. Olha, mas fulano é assim, ciclano é assim, mas e você, né? Quem que você é na fila do pão? No momento em que você aponta o dedo? No momento que você aponta o dedo, esse é um ponto interessante na psicanálise, né? A gente observa muito isso. A pessoa que aponta o dedo, o que ela está vendo no outro que é dela? O espelho. O que ela está vendo? O que no outro está lembrando nela que ela se incomoda com ela mesma? Esse é um ponto, né, crucial para você começar a fazer um bom autorrelacionamento. Fulano de tal é muito chato, só fala de tal coisa. Aí, de repente, está você lá com a sua turminha de 3, né? É você e mais 2, porque a turma diminuiu. Só você e a sua turminha de 3. Você sabe que esses dias aí o pessoal da faculdade, você me lembrou, o pessoal da faculdade resolveu, depois de 30 anos, formar um grupo no WhatsApp. Depois de 30 anos. E aí eu fico
vendo, assim, daí me inseriram no grupo, né? Alguém, aí eu vou mandar um abraço para toda a galera aí de Mogi das Cruzes, da Faculdade de Jornalismo, né? Mas isso há 30 anos atrás. Então, o que acontece? E aí eu fico meio reparando, né? Aquele quê de nostalgia, sabe? E as pessoas procurando, sei lá, alguma coisa a mais, alguma novidade, né? Naquilo. E eu acho engraçado, porque foi um período na qual se tinha, assim, dezenas de amigos, de colegas, de turmas, né? De faculdade. E aí as coisas foram enxugando de uma forma que eu só vejo nesse grupo assim, tipo, não apareceram todos ainda. Eu espero que apareçam, toda a galera. Mas assim, tem 3, 4 pessoas que Então, estão lá conversando. Eu me lembrei aí do trio que você falou. então, aí você lá na sua turminha de 3 começa também a fazer a mesma coisa que você apontou o dedo do outro, que o outro faz. Ah, só fala a mesma coisa, só fala desse assunto, só. E quando você vê, você está fazendo isso naquela sua turminha, mas ali está autorizado, né? É só vocês ali, não tem ninguém para olhar de fora. Então ali está autorizado. Parece uma cúpula. E aí fica difícil de você perceber que você está fazendo aquilo que você está criticando no outro. Mas você, de alguma forma inconsciente, também faz ali, onde é fechado. Porque alguma parte sua sabe que aquilo não é legal. Né? Que você não faria isso em público, não faria na frente de outras pessoas julgariam você. Né? Então tem todo esse movimento dentro desse comportamento. Então eu acho que a gente tem que amar mais as pessoas, né, Sibila? A gente tem que, primeiro, obviamente, entender cada um da melhor forma possível. Né? Quando eu falo desacreditado, eu também vou colocar aí muita falta de solidariedade, cada um meio que por si, Deus por todos. Ninguém e obviamente isso é uma realidade que custou para eu entender, mas eu entendi perfeitamente bem que ninguém tá aí com as suas desculpinhas da vida, né? Com as suas reclamações, tal. Cada um tem um problema, cada um tem algo, cada um tem um caminho a trilhar, né? Mas que as pessoas assim podiam ser mais solidárias, né? No diálogo, no papo, de entender um pouco o outro. E eu também aqui, Tribuna, não estou vivendo no mundo encantado do Sérgio, não. Não é isso, né? O real é aqui. Mas talvez o meu descrédito, digamos assim, seria um pouco basicamente isso. Sei lá, aí eu vou ser um. Os caras vão me chamar de utópico, aí eu já vou falar de má distribuição de renda, eu não vou entrar nessa questão. Vamos voltar aqui para a Sibila, que é bem melhor. Antes disso, entre lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, YouTube, Facebook, TikTok, Deezer. Seja um tribuneiro, uma tribuneira. Quero mandar um grande abraço para o Guilherme Centofante, da GWG Telecomunicações, a sede aqui em Campos do Jordão, mas os caras estão voando. Eles já estão aqui em 6 cidades do Vale do Paraíba e recentemente aí, eles estão também nas cidades que envolvem lá Campinas, né? Então é muito bacana toda essa ascensão da GWG. O Catapreta daqui a pouco coloca o telefone aqui na tela, já colocou o telefone na tela. Se você que é aqui da região da Serra da Mantiqueira, do Vale do Paraíba, entendeu? Deixe de lado as outras operadoras. Vem com a gente para a GWG. Mandar um abraço também para o Hotel Savoy Excelência, para o Arnold Strass, para o Ivo Strass, para o Marcel Strass. E lá vai ter uma ceia bacana agora no Natal. Eu espero que eles me convidem para isso, porque eu adoro essa parte, uma parte muito legal. E lá no hotel, você que não conhece ainda o Savoy Excelência, todos os famosos, né, que vêm, né, que nos acompanham aqui no TribunaCast, que nos visitam, todos eles ficaram hospedados, né, e adoraram todo o hotel, né, o atendimento, né, que eles realizam é muito bacana mesmo. Então você que já veio para Campos do Jordão, se hospedou no Hotel Savoy Excelência, e você que não veio e não conhece, venha também aproveitar Campos do Jordão e aproveitar tudo que o Hotel Savoy Excelência tem para oferecer. E qual que é lá? Vamos já fazer um merchan lá. O seu consultório está onde, Sibila? Ele está no Pátio do Biê.
Pátio do Bier. Ao lado da Caixa Econômica. Aí, para entrar em contato contigo, como é que faz? É o site sibilamoser.com e o telefone 14 98206 6151. De novo o telefone. 14 98206 6151. E você atende o Brasil inteiro. O Brasil inteiro e o mundo inteiro, né? É o mundo inteiro, O mundo né? inteiro. Você Tem mesmo? vários pacientes fora do país. É. São brasileiros fora Sim. do país. Tem Japão, França, Itália, e Portugal, e vai, né? Muito bacana. Então, você aí que gostaria de conversar com a Sibila Moser, já sabe aí onde encontrar. Ela está aqui em Campos do Jordão, aliás, completando aí 1 ano de Campos do Jordão e, pelo visto, gostando bastante de Campos. Eu acompanho vocês em alguns... Vocês olha, é influencer também, porque aí coloca... Vocês acompanham aqui, eu vejo, pô, mas vocês estão na esquina do Djalma. Você já foi no Vemaguete? Esse ainda não fui. Vai. A gente está com a lista, sabe, dos lugares para ir? Isso, vai. Aí a gente vai indo assim um por um. Vocês já foram no Cardê? Já Bacana. fui 2 vezes. Lindo, É, maravilhoso. legal. O que mais, assim, que vocês foram aqui? Vamos Olha, falar de eu Campos tenho do assim Jordão. os meus lugares preferidos aqui, Quais né? são? Eu gosto do Pico de Itapeva. Pico de Itapeva, tem o Prana. Tem o Prana. Nós entrevistamos aqui o Celso Camargo, foi genial. Sim. Já fui no Savoy também. Fui assistir o pessoal Foi no Savoy? tocar jazz lá. Então você encontrou a grande artista, cantora, compositora Teresa Dalmi, que sim. estava lá. Sim. Né? Ela que é a diretora artística do Hotel Savoy. Excelência. Você foi lá no... Fui. É bacana lá, né? Muito bacana, um ambiente lugar é muito legal. bom, gosto muito, É. muito. E lógico, também no parque, vou sempre, agora que está tendo apresentação de rock, né? O Parque Capivari. No Parque Capivari, vou sempre também, adoro. Um dos idealizadores desse projeto e também agora vai ter... Eu vou ter que tentar lembrar ainda, que eu vou inverter aqui. Ou é Rock Fest ou é Fest Rock, né? Que teve agora em setembro. Então, todo mês de setembro, aí já faz parte do calendário, né, do município, em termos de eventos. Então, vai ter sempre aí um rock legal ali. Você esteve lá, eu também estive. A gente teve no mesmo a dia, gente não só se que encontrou ali. num O Rafael cantos gosta do rock opostos. também? Ele gosta, ele toca guitarra também. É mesmo? Vou ter que chamar então para entrevistar aqui, vou tocar a guitarra. Eu me lembro naqueles eventos memoráveis, assim, memoráveis, do ótimo hoje, em Tribuneiros. O Titãs, assisti o Titãs, muito bacana. É que eu sou da quebrada da ZL, lá em São Paulo, né? Então lá tem o Parque do Carmo, e conhecido lá em São Paulo, viu? Parque do Carmo é bem bacana, então eles realizavam uns shows lá de rock, trazia toda essa galera, né? Capital Inicial e tal, e eu gosto muito mesmo, não só nacional, né? Mas eu gosto muito disso, e parabéns aí ao Alfredo Cotini e os organizadores também desse evento que vai estar todo ano em Campos do Jordão. Você que não é daqui, venha em setembro, tá? Já tô meio que, já tô pensando lá na frente, nem posso, eu tenho que começar a trabalhar melhor o meu tempo. E a gente vai falar disso agora, mas vale a pena você ver. Aliás, tem vários, Campos do Jordão tá maravilhoso, o portal da cidade tá incrível, Tá né? incrível. Iluminado, a cidade tá iluminada, né? O Capivari, nós temos lá o Serpentário, né? Né? Nós temos ali também a Casa Invertida. Lá, tudo. Vale muito a pena você estar em Campos do Jordão. Além do Parque Capivari, um baita Mickey enorme, assim, tudo iluminado, assim, uma roda gigante incrível. Muito organizado, Muito muito organizado. bonito. Muito- Os jordanenses têm que aproveitar ao máximo Muito o que bacana. é dos jordanenses. O jordanense, exatamente, o jordanense. A gente fala turista porque nós sempre lembramos que essa cidade, ela depende muito, né? É o nosso carro-chefe, o turismo, mas aí é obviamente que todos aí, e em especial o jordanense, né? Sim. Porque a cidade, né? Campos do Jordão é do jordanense, isso é muito bom a gente destacar. Tempo. Como trabalhar o nosso tempo? O tempo está voando. Né? Pra você ver, nós estamos em dezembro. Logo daqui, o quê? Uma semana? Nós estamos dia 16, nós estamos aí um pouquinho mais, uma semana. Aí nós vamos ter o Natal. O tempo está louco, assim, a gente sempre tem a impressão, meu Deus do céu, janeiro vai chegar, mas logo é dezembro de novo.
Por que isso? Porque nós estamos acelerados, é isso? Porque a gente tem uma vida híbrida agora, né? Ela é em parte presencial e outra parte ela é online. E a gente é um corpo só. O dia continua tendo 24 horas. Isso aí que está na sua mão aí, ó. Ó, É isso aí, ó. isso aqui. É um Exatamente, né? Você controla quantas horas você fica por semana? Você tem Não. aquele lembrete Não. que te mostra quantas horas você está na tela? É o que as pessoas estão fazendo. Pode colocar isso no papel, então, para o próximo, como meta? Pode, claro, claro. Não, eu vejo, né, na clínica, as pessoas com esse tipo de queixa, procurando muitas vezes atendimento para avaliação neuropsicológica, com uma suspeita aí de autodiagnóstico de TDAH, por exemplo. E a gente vai conversando, vai entendendo qual que é o estilo de vida e vai entendendo que não é um TDAH. A gente vai entendendo que é um estilo de vida que está imerso nas telas, disperso do aqui e agora, e aí o tempo vai passando. Porque você não está aqui e não está em lugar nenhum. Então, essa sensação é, por exemplo, quem trabalha com o celular, quem trabalha com alguma situação nesse sentido mesmo, que precisa estar ali, mas não está ali dentro das 8 até as 6 horas da tarde. Você fica lá até 10, 11, sábado, domingo, o dia inteiro. Então, você já se acostumou. É por isso que eu falo que é híbrido. Já misturou, né? A gente não consegue mais fazer a separação do que é o presencial, do que é cumprir aquele horário, do que é fechar aquele projeto naquele momento, naquele horário que é propício para aquilo, e esse outro momento que é o meu momento de descansar, estar com os amigos, estar com a família, curtir outras coisas, ver a paisagem, por exemplo. A gente não sabe mais, a gente não separa. E a gente não precisa mais do patrão para dizer, você não está trabalhando. Não, porque você já se cobra isso. Você se cobra o tempo todo de estar ali verificando o que é aquela notificação que chegou, aquela urgência que você tem que resolver. Não, eu tenho que dar um retorno agora. E esse agora, às vezes, é sábado, 9 horas da noite. A gente não consegue mais fazer essa separação. Talvez isso também... E as pessoas também não têm muito limite, não, né? Porque domingo, né? Ela vai e te manda um monte de informações, de mensagens, e quer que você responde também. Pô, domingão, né? A macarronada, a família. E aí por isso que tem aquelas mensagens automáticas, né? De você colocar horário de funcionamento. Né? E aí você já sinaliza. Você já falou, não me incomode. Exato. E esse é um dos pontos, né? Eu acho que esse é um dos pontos dessa aceleração social, que a gente comprou isso, né? A gente quis isso. A gente não sofre, a gente não fala assim, puxa, eu não queria que fosse assim. Tô cansado disso. Não, a gente já está dentro. Quando a gente viu, a gente já respondeu. A gente já enviou aquele documento, a gente já está numa mesa ali com a família, lá no Savoy, assistindo jazz, né? Feliz da vida, e de repente a gente não está mais lá, porque a gente entrou no celular. E está fazendo alguma outra negociação, alguma outra conversa, que a gente está isolado daquelas pessoas, daquele momento e daquela música. Você acaba se dispersando para aquele momento, né? Sim. Você não vive muito bem o momento. Exato. Momento real. Qualidade de sono péssima, qualidade alimentar péssima, saúde péssima, daqui a pouco vem as dores e... Realmente, o tempo ele vai passando rápido, porque a gente não está mais olhando para o tempo. E o que fazer? Porque o legal de falar contigo é justamente isso. Você aponta aí, tem um diagnóstico. O que fazer? Bom, a gente vai entrar agora no próximo ano. Como fazer assim para tentar dar uma minimizada nesses impactos todos assim? O que é prioridade? De saúde mental. O que é prioridade para você, na sua vida? O que é prioridade? Você vai colocar lá o que é prioridade para mim. Uma pessoa pode estar no momento da vida dela que, para ela, a prioridade é ficar numa correria mesmo, porque ela conseguiu um emprego legal, ela está correndo atrás de promoção, ela precisa mostrar serviço para ser reconhecida. O importante para ela é ter reconhecimento profissional. Se isso é prioridade para ela, bom, tudo bem. Ela vai viver isso nesse momento. Para uma outra pessoa, vai ser não. Eu quero cuidar da minha qualidade de vida, eu quero cuidar do meu sono, eu quero estar mais com a minha família. Então, o que eu coloco e o que eu tiro diante dessas prioridades que eu estou colocando para mim? Eu reduzi o uso do celular, muito.
Agora que eu tenho assistente, né? Então ela cuida para mim das coisas. Né? Eu não preciso mais ficar ali o tempo todo, porque antes eu tinha esse ritmo de trabalho muito acelerado. Eu atendia as pessoas assim de noite, dependendo do caso, se me ligasse de madrugada, eu atendia o telefone, atendia situações de emergência e me acostumei com isso, naturalizei para mim isso. Foi quando, até que o ano passado, eu tive o diagnóstico de câncer de tireoide. E aí fiz o tratamento, deu tudo certo, ok? E aí, isso ficou para mim. Eu falei, eu não posso dar todo o tempo da minha vida para o meu trabalho. Por mais que meu trabalho seja de cuidado de pessoas. Você tem que ter um tempo para você. Eu preciso cuidar de mim primeiro. Como é que eu cuido do outro se eu não cuido de mim? Então, eu coloquei esse limite. Então, determinado horário, eu não olho mais o celular. Não, inegociável. A não ser que eu tenha um caso pontual de uma pessoa que está ali no momento difícil. Tudo bem. As famílias, mesmo em casa, o pai, a mãe, os filhos, enfim, elas não estão conseguindo mais se relacionarem ali. Por conta das telinhas, dos aparelhos. Qual dica? Como fazer isso? Vamos lá, dentro daquelas metas, eu adorei essa questão de você, vai aprendendo aí com a Sibila, de você anotar isso, que é muito importante. Porque não adianta, a gente fala muito, eu vou mudar, eu vou fazer isso, vou fazer academia, enfim. E aí você acaba não fazendo nada. Vai dispersando, você vai se acomodando um pouco, né, no tempo. Você vai se acomodando. E você vai deixando, você vai empurrando. Como é que é? Procrastinando, né? Procrastinando. Isso. É uma palavra que eu mais escuto na clínica, é procrastinação. Porque você vai, e aí você não resolve absolutamente nada, você fica frustrado, suas expectativas vão muito além do que você consegue estar fazendo aí. Você cai numa certa chateação, né? Você sente que a missão não foi verdadeiramente, devidamente cumprida. Aí passa mais um ano, Eu queria saber da família, como as pessoas, como se relacionar melhor, como as famílias. Tem como, eu não estou aqui sendo nostálgico, querendo ser nostálgico, mas tem como voltar um pouquinho mais de como era antes, as famílias mais unidas, as pessoas mais unidas? Isso é bem interessante, porque assim, além do uso das telas, a gente tem uma criação de um mundo próprio com as telas. Então, eu vou procurar lá no Instagram, seja lá o que for, as coisas que eu gosto. E aí eu fico vendo aquilo que eu gosto, certo? Aí, as pessoas da minha família, cada um faz isso. Cada um vai criando seu pequeno universo. E esses universos não se conversam. Então, eu perco o contato e o assunto, a troca com essas outras pessoas que estão vivendo universos diferentes. Então, se eu gostar de A e você gostar de B, eu vou querer ficar vendo A, você vai querer ficar vendo B, e a gente não vai ter como fazer isso. Por quê? Porque no caso específico do celular, tem a questão da dopamina barata, que é que a gente fala muito, né? A gente precisa estar sempre naquela busca por aquela imagem ou aquele tipo de assunto que dá aquele prazer imediato. Né? E é um vício. É realmente um vício. Né? Tem que ser tratado como um vício. Se todo mundo tá, cada um no seu universo, como é que eu vou olhar para o outro e me interessar pelo outro? Se o outro não me dá nada que me cause esse prazer instantâneo. Pode colocar aí como meta aí para 2026? Pode. 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 Como se relacionar com as pessoas, Então, com a família? acho que é a primeira coisa, eu tô sendo um pouco radical, mas a primeira coisa é vamos diminuir o celular. Sim. Né? É meio radical, mas é importante. E vai ajudar muito. Vai ajudar muito. A outra coisa, por que que eu casei com essa pessoa? Olha aquele silêncio, hein? Olha o silêncio aqui. Por quê? Por quê? Né? Volta lá atrás. O que essa pessoa tinha que eu me apaixonei? Resgate. O que ela não tem mais? É isso, mais ou menos assim? O que eu não tenho mais, né? O que você não tem mais? O que eu não tenho mais? Por que eu não faço mais esse movimento? Por que eu não me interesso? Por que eu não me apaixono de novo? Por que eu? Vamos perguntar primeiro eu. Por que eu estou assim? Por que eu estou acomodado? Por quê? Pode ser que a resposta esteja no outro também. Pode ser. Ah, mas não me dá atenção. Ah, mas antes era mais carinhoso. Ah, mas que não sei o quê. Então, vamos conversar? Diálogo. Vamos conversar. Os filhos.
Puxa, mas os filhos não conversam, não quer saber, tudo que eu falo é bobagem, porque eu sou velho, já não entendo nada. Ok, mas, né? Vou me colocar, eu sou sua mãe. E eu quero conversar com você, eu quero saber de você. O que você está fazendo? O que você gosta? O que você está curtindo? Me mostra, deixa eu ver. Tem que partir de alguém. Quem está incomodado com isso, é esse alguém que tem que começar a fazer um movimento diferente. Né? Tem que se questionar, porque, puxa vida, esperar que o outro, né, converse com você, esteja com você e você fica esperando, né? Não, vai você ver o que é. Ah, mas eu vou, Sibila, eu vou atrás da minha filha, ela fecha a porta do quarto na minha porta, na minha cara. Ela fecha. O que eu faço? Insista. Não, mas eu vou ficar insistindo o dia inteiro parado na porta dela? Não. Hoje um pouco, amanhã mais um pouco. Vamos cozinhar junto com a mamãe. Vamos sair porque eu tenho que comprar um negócio, preciso da sua ajuda. A gente tem que trazer as pessoas para a gente. Trazer. E trazer as pessoas para a gente no mundo de individualização é cansativo. Parece a missão fracassada, né? Que já começa fracassada. Mas se você não faz esse movimento, você vai ficar invisível. Outra meta aí, tribuneiros, aí outro tópico para que você possa anotar aí, entendeu? Para esse próximo ano aí, né? Como se relacionar melhor. E é uma pergunta, né? Você quer ficar invisível? Uhum. Eu gostaria muito, Sibila, de falar do emocional. O emocional. Como nós vamos aí. Entendi perfeitamente. Beleza. Vamos aqui criar algumas metas para o próximo ano, 2026, tal. Tentar ser melhor com as pessoas, né? Eu dou uma dica, tenta ser mais solidário com os outros, que eu acho bacana isso. Talvez eu volte a acreditar muito mais do que eu já acreditei nas pessoas, né? E aqui eu também não estou me fazendo aqui nada de um vítima do sistema. Nada disso. Eu acho que as pessoas elas têm, cada um tem aí as suas responsabilidades, tal. Então, aqui a gente não está. Chega um determinado tempo, Sibira, que a gente. Isso aí eu vejo como uma evolução, né? Amadurecimento, que você acaba assim. Deixando você, e aí você vai lá, você faz realmente ali uma autoanálise e tal, fala, poxa vida, eu fui muito ruim com o outro, com a outra, né? Eu julguei mal as pessoas, nós não estamos aqui para julgar ninguém, né? E chega um determinado momento que, pelo menos na minha vida, que eu comecei a aprender a escutar mais, porque eu era terrível. Epa, a pessoa, eu assim, não gostava de ser contrariado em nada. A pessoa falava alguma coisa que é contra o que eu pensava, nossa. Então, paulatina, mas para isso eu tive que tomar muita porrada. É porque, olha só, quem não ouve e só fala, não fala nem o que deveria Exato. falar. Não consegue perceber o que está dizendo, porque não ouve. Exato. E não vai ser ouvido por ninguém. É, A gente não pode falar se primeiro a gente não souber ouvir. exatamente. Então hoje eu me julgo, eu sou uma pessoa, eu sou muito bom ouvinte, eu escuto muito, não faço pré-julgamentos de absolutamente nada, tento entender passo a passo. Porque lá atrás, às vezes você pega alguém que está muito estressado, que fala um monte de coisas e tal, ou até faz coisas que te possam eventualmente te magoar de alguma maneira. Eu também não sou Buda aqui, mas é o seguinte, a gente tem que ver também o que está originando aquilo, né? Por que a pessoa está vindo assim, digamos, tão carregado, como se fala, uma energia que não está legal, mas será que está acontecendo alguma coisa? Então, chamo isso de empatia, né? Emocional. Como eu que eu falo todos aqui, tá, tribuneiros? Como nós entraremos em 2026 com um emocional legal, com a saúde mental bacana, né? Para que nós possamos reforçar, de certa forma, as nossas expectativas com o ano, com o mundo, com as pessoas, com a família, né? Para que nós, como eu disse anteriormente aqui, de repente você
E outra, que essas metas elas não sejam dolorosas, assim, pesadas, porque às vezes como se fosse algo tão obrigatório que você tem que fazer aquilo porque faz parte. Não, como nós vamos trabalhar o nosso emocional para tantas adversidades que sempre vêm e os problemas estão aí para serem enfrentados, né, os obstáculos. Como fazer? Então, meta, eu acho que meta, a gente pode usar essa palavra, mas com cuidado, né? Como você falou, eu tenho que fazer isso. Não, não. Não vamos criar uma meta que a gente tem que cumprir. A gente não tem que cumprir. A gente tem que fazer coisas no trabalho, no mundo, com as cobranças normais da vida. Agora, aquele objetivo pessoal que a gente tem não pode ser uma meta, né? Aquilo tem que ser um propósito. Acho que está faltando a gente falar mais de propósito. Porque se a gente observar, vamos lá, fechamento de ciclo, Natal, Ano Novo, do nosso modo aqui são 365 dias para fazer esse fechamento de ciclo. Em outras culturas, a gente tem tempos diferentes, né? Na China, cultura judaica, antes do cristianismo. Lá nas tribos muito antigas, né, que os antropólogos estudaram, clãs, povos isolados, lá já existiam rituais de passagem, de fim de ciclo e de começo de ciclo. É do ser humano querer uma transformação, buscar a transformação. É necessário, faz parte do propósito humano as transformações. A felicidade, os prazeres. Quando a gente fala de metas, a gente está colocando uma carga. Né? Exatamente. Então, talvez buscar de novo esse sentido de no que eu acredito, né? Qual que é a minha fé? Eu não estou nem falando só de fé religiosa, não. Fé em outras coisas que cada um pode ter de forma particular. Eu tenho fé no futuro melhor. Eu tenho fé na vida. Eu tenho fé na família. Cada um vai ter a sua. Não precisa a gente estar falando de dogmas ou de coisas específicas. Isso é que vai nos levar para o nosso propósito. E esse propósito, ele precisa nos trazer uma luz, que é esse sol do solstício de inverno. Essa ideia do arquétipo do Jung. Essa luz. A gente tem que procurar onde que está a nossa luz. Para que caminho que é. Onde que isso ressoa dentro do nosso coração, ou nossa alma, que nome você queira dar. Que realmente brilha nos seus olhos. Porque uma coisa é você ter prazer na vida, em alguma coisa que você queira buscar na vida. Outra coisa é essa dopamina barata, que a gente trabalha para ter esse prazer momentâneo, que em psicanálise a gente chama de gozo, né, que ele parece que é um prazer, mas na verdade é quase que uma compulsão por repetir movimentos, comportamentos, atitudes, palavras, que no final você não tem uma satisfação verdadeira, mas quando você fala em propósito, você está indo na direção dessa satisfação verdadeira, que é única e subjetiva. Cada um é que vai conhecer a sua. Onde que a gente tenta reencontrar isso, um dos caminhos é voltar na nossa infância. Lá atrás a gente sabia muito bem do que a gente gostava. Lá atrás não tinha dado tempo ainda da gente entrar nesse ciclo de uma vida adulta, que a gente acaba se refugiando nesses gozos que não trazem satisfação verdadeira. Lá atrás a gente sabia do que a gente gostava. Nossa, mas eu me lembro que eu era tão feliz quando eu mexia com guache. Opa, tem alguma coisa aqui. Né? Eu já estou falando de mim. Onde que eu gosto de ficar nesses momentos assim reflexivos? Eu pinto telas. Eu gosto de tinta. Me faz bem. É uma coisa que é minha, é particular. Não faço para ninguém ver. Não é para ninguém saber. É para mim. Da próxima vez, se você estiver aqui, no próximo ano, Sibila, você vai trazer todas essas obras de arte aí para a gente ver, viu? O Brasil inteiro ver. Então, eu encontrei uma maneira de ter o meu momento comigo. Quando eu estou nesse momento comigo, eu me refaço. Minha energia se refaz. E eu fico pronta para enfrentar o mundo de novo. Se todo mundo conseguisse encontrar isso, é o que a gente fala assim, todo mundo tem que ter hobby. Né? As pessoas têm que ter hobby. Mulheres, pouquíssimas têm hobby.
porque tem dupla, tripla jornada de trabalho, né? Então, para homens é mais fácil, isso está mudando aos poucos. Mas, né, qual que é o seu hobby? Vá procurar o seu hobby. Lá você vai se encontrar com quem você é, na sua essência, que já foi construída. E é lá que você vai buscar energia para olhar para frente de uma forma positiva. Olhar para frente de uma forma positiva significa buscar as metas? Não. Significa que você vai estar mais pronto para enfrentar as coisas que você tem que enfrentar, que você vai precisar enfrentar, não tem como escapar, mas da sua maneira, de uma maneira autoral. Quando você faz as coisas de maneira autoral, você sente realização verdadeira. E às vezes nesse caminho, nessa procura, você pode se deparar com a ideia de que aquele trabalho não é para você. É outra coisa que você tem que fazer na sua vida. De que aquele relacionamento está te sugando. Ou que você está sugando a pessoa no relacionamento. Você pode promover transformações profundas. Como a gente falou agora há pouco, não precisa ser só no fim do ano. Pode ser a qualquer momento da vida. Então, buscar um propósito. Trocar meta por propósito. Acho que é melhor, porque realmente dá essa conotação, né? Porque você acaba fazendo uma lista de quase... Até brinquei aqui com a Débora, quando nós conversamos com ela, fala, olha, Débora, eu fiz uma lista de 3.400 metas, tópicos assim, para eu tentar cumprir pro próximo ano. E aí? Como é que eu vou fazer? Mas realmente metas dá uma conotação mesmo de... Parece uma pressão que você tem que, sabe? Nossa, eu tenho que cumprir isso. E você acaba não cumprindo nada, Sibila. Porque você se impõe. Não é do seu desejo, é imposto. E o seu desejo, descobrir qual é o seu desejo, também não é fácil. Porque tem a vontade, aquela coisa momentânea, impulsiva, e tem o seu desejo, que vem ali do seu eu mesmo. Para você conhecer isso, é um processo demorado, de autorreflexão profundo. Não acontece em 1 hora de autorreflexão. Demora anos. Outra dica, terapia. Faz terapia. Faz terapia. Pessoas ficam, às vezes, 10 anos em terapia, 15 anos em terapia, 5 anos em terapia. Uma pessoa em 5 anos de terapia, ela é outra pessoa. É 180 graus. Por quê? Porque naquele dia que ela vai para a sua sessão, ela vai para cuidar dela, sem se preocupar com o que está acontecendo lá fora. Ela vai falar e vai ser ouvida. Ela não vai ser julgada e ela vai ter uma pessoa que funciona como um espelho opaco, em que ela vai se ver de forma diferente, que ela não se enxergava antes, e isso é gradual, porque se for de uma vez só, também causa um trauma. Por isso que a gente fala, mas demora muito terapia, né? Demora. Demora porque às vezes você vai procurar terapia com 35 anos. Você levou 35 anos para você ser quem você é. E quer resolver o problema em 1 semana. Em 1 semana, e não resolve. Então, você precisa ser persistente e ter na sua mente uma coisa. Eu não estou contente com isso. Isso eu quero mudar. Então, eu vou fazer esse processo. E não é o terapeuta que vai te dizer, você vai fazer tal coisa, e aí vai acontecer um sinal mágico com arco-íris. Não vai acontecer assim. Tipo, me ajuda a te ajudar. É doloroso. O processo psicanalítico é doloroso. Porque você vai se deparar com todos os seus quartos escuros. Todos aqueles que você trancou as 7 chaves. E falar assim, eu achei legal porque eu lembrei algo que eu vi, né, no trabalho que você realiza. Conheça o meu jardim. O que significa? Então, em algum momento, eu acho que é interessante quando você também coloca um pouco de você nas coisas, né? O jardim é algo que você cria com ajuda externa. Mas você tem que colocar a sua mão ali. A flor vem linda, maravilhosa. As frutas vêm lindas, maravilhosas, suculentas. A grama fica verde. Mas você teve que trabalhar. Você tem que trabalhar. Você fica debaixo de sol, você fica cansado, você tem dor no corpo, você machuca a mão. Então, é o resultado de um trabalho. Perfeito. Tribuneiros e tribuneiras, olha, nada melhor do que a Sibila Moser,
para estar aí cuidando da nossa saúde mental, do nosso emocional. Eu gostei dessa questão que você falou da terapia. Você tem que fazer uns 5 anos, mesmo 6 anos. E outra coisa, eu digo mais, mesmo depois de estar resolvidas várias questões, aí que é melhor a terapia para que você não caia de novo, né? Você tem que estar sempre, né, nessa constância, Sim, né? porque os problemas vão acontecer da mesma forma, você vai sentir os impactos da mesma forma, porém você rapidamente já, né, cai a ficha, você faz os cálculos, isso aconteceu, isso me deixou assim, porque quando a pessoa falou, me deu aquele gatilho que aí eu... Então, te dá essa estrutura para não ficar uma semana remoendo um problema. Às vezes, em 1 hora e meia, você já sacou tudo o que aconteceu dentro de você e segue. 2026, Sibila batendo a porta. Queria que você me falasse rapidamente aí, né? De algumas palavrinhas chaves, assim, de otimismo, né? E também os seus significados. Eu vou na primeira, esperança. Propósito. Metas, não tem. Não, vamos tirar as metas. Deixa para o trabalho. Sonhos. Vida. Sonhar é viver. Serenidade. Autorrelacionamento. Resiliência. Resiliência. Resiliência é uma capacidade particular de cada um. Desafios. Sempre são bem-vindos. Felicidade. Momentânea, não se iluda. Estado de espírito. Estado de espírito é um bom nome. Um bom nome. Família. Construção. Trabalho. Necessário. Vida. Tudo. Tribuneiros e tribuneiras de plantão, estamos aqui terminando a 3ª temporada do TribunaCast com essa presença maravilhosa da Sibila Moser, que estará conosco sempre, porque é a nossa parceira também do jornal A Tribuna, do TribunaCast. Mandar um abraço especial para o Rafa, grande cara, eu gosto do maridão, ele é gente boa pra cara, eu adoro. Um abração, Rafa. Sibila, obrigado, mas eu queria que antes disso, nós estamos aqui já seguindo pro Natal, né? Que você aí que está nos acompanhando aí pelo YouTube, nos ouvindo pelo Spotify, em todas as nossas outras plataformas também, sempre aí acompanhando os nossos cortes, né? Que você seja resiliente, que você curta bastante, né, o Natal com a sua família, com seus amigos, que você tenha amigos, né? E que você acredite nas pessoas, é o que eu vou fazer, que você siga aí o conselho, né, da Sibila para que e anote, né? Tá no artigo, viu? Tá no artigo lá. Tá no artigo, que você faça suas anotações, que você faça uma reavaliação, né, que você tente se entender melhor, para que você possa emanar sempre luz para todos, né? Que eu acho que esse também é um propósito da vida. Você ser legal com as pessoas, você ter empatia. Parece que é uma palavra que ficou meio, né? Todo mundo fala de empatia, de resiliência, mas a gente tenta reforçar aqui. Quero desejar a você, e aí a Sibila vai. Antes disso, Sibila, sua mensagem, a câmera é toda sua mensagem agora para todos os tribuneiros de todo o Brasil que nos aturaram aqui nessa 3ª temporada do TribunaCast. Eu não vejo a hora de chegar o Natal, porque tem todos aqueles assados bacanas, a família toda reunida e também a virada de ano aí com um belo champanhe, algo bem bacana aí, com os amigos, com a família também. Queria que você, por favor, desse a sua mensagem. Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho que você realiza aqui no Brasil e no exterior. Parabéns por você estar aqui em Campos do Jordão, né, curtindo, aproveitando. Parabéns pela sua resiliência, Obrigada. por você ter ultrapassado também tantos obstáculos na vida e hoje estar aqui para nos ensinar, para nos explicar, entendeu? E é sempre muito amoroso, é muito bacana, porque nós realmente assimilamos isso,
né? Então, obrigado. É o que Eu a que gente, agradeço. Eu que gente agradeço. sempre tem que ter em mente aí. Por favor, fique à vontade. Tribuneiros e tribuneiras. A mensagem, assim, é espontânea, né? Não planejei nada. Mas, primeiro, um Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo. Que a passagem de vocês possa ser harmoniosa, tranquila, para quem estiver em Campos, que aproveite muito, cidade maravilhosa. E para o ano que vem, bom, vou deixar aqui 2 tópicos. Autocuidado, autocuidado sempre. E propósito. Encontre o seu propósito e siga com toda a sua força. Muito bem. Eu vou um pouquinho além agora, porque agora eu lembrei do sol da Sibila, né? Deixa o sol entrar, entendeu? Deixa a felicidade reinar, deixa tudo de bom, né? Chegar na sua vida, aos seus entes queridos, à sua família, para os seus amigos, entendeu? Participe mais ativamente, tenha diálogo, converse mais, né? A gente está nesse mundo aqui para a gente fazer história, para deixar legados que sejam positivos, né? Para que as pessoas lembrem da gente. Quando a gente for para outro plano, quando a gente partir, para que as pessoas possam pelo menos lembrar com carinho, com amorosidade, né? Coisas bacanas que a gente realizou aqui. Então, para você, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um 2026 maravilhoso, com muitos projetos, muitos propósitos e que você esteja sempre conosco aqui, né? Que nós vamos dar início à 4ª temporada do TribunaCast. Um beijo para todos vocês, aproveitem bem aí essas festividades de fim de ano aí. Aproveite, se você estiver em casa, sem moderação, tá? Beba bastante ali, toma mas fique em casa. Não vai dar uma de louco aí, pegar o volante e sair feito um louco. Não. Fique em casa, beba em casa, com a família, com os amigos. Divirtam-se, sejam felizes, ou tenham assim, um estado de espírito assim, bacana, para frente, com otimismo. Trabalhe bastante, ganhe grana, vem para Campos do Jordão, mas também vai para Ubatuba, vai para Florianópolis, sai do país, vai viajar, vai se enriquecer culturalmente. Nós desejamos a vocês aí tudo de muito bom, de muita felicidade. Um beijo a todos. Um beijo Até o ano que a vem. todos. Até o próximo ano com o TribunaCast, com a Sibila, com todos os nossos convidados que traremos aqui para fazer essa grande resenha, essa grande festa no TribunaCast. Um beijo para todo mundo. Feliz 2026.